Então, primeiro eu vou apresentar o LAPSIC, que é o Laboratório de Psicologia Histórico-Cultural da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pela professora Silvana Calvo Puleschi. O LAPSIC encontra-se no nono ano das suas atividades e é formado por alunos da graduação e pós-graduação em Psicologia. As atividades do grupo concentram-se em leituras coletivas de textos considerados clássicos da psicologia histórico-cultural. O objetivo das leituras é, em principal, compreender o desenvolvimento social do psiquismo a partir dos seus fundamentos filosóficos e metodológicos, que orientam tal teoria, o materialismo histórico dialético. O grupo também opera como meio de aproximação de estudantes da graduação à pesquisa em psicologia histórico-cultural. Este fator foi determinante para a seleção dos textos estudados esse ano no grupo. Nas reuniões quinzenais são debatidos alguns aspectos centrais dos textos, além de espaço para discussão de dúvidas, sugestões e, se necessário, de detida leitura e investigação sobre os aspectos dos textos que levantem interrogações, que necessitem de ampla discussão e mesmo auxílio dos coordenadores do projeto, promovendo intercâmbio entre graduandos, professores e pós-graduandos em diferentes estágios de envolvimento de desenvolvimento da teoria. A apresentação dos textos, que são textos coletivos, serão apresentados pelos alunos da graduação do terceiro ano de Psicologia, William Gabriel Tavares Costa e Patrícia Barbosa da Silva. Vou passar então para a apresentação do GEPAI. O GEPAI realiza estudos e pesquisas sobre modos de organização do ensino e seu impacto na aprendizagem dos estudantes. O grupo fundamenta-se na teoria histórico-cultural e na teoria da atividade e, por meio da realização de experimentos didáticos, visa produzir conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento teórico da didática e das metodologias de ensino de diferentes áreas do conhecimento escolar. Dentre os principais objetos de investigação, destacam-se a formação de conceitos em contexto escolar, formação do pensamento teórico, princípios e ações docentes. Os conhecimentos produzidos pelo grupo têm sido divulgados nos espaços acadêmicos e se constituído em objeto de estudos por parte de professores da educação básica via programas de formação continuada. O GEPAI é coordenado pela professora Marta Sporni, que fará a exposição das atividades do grupo. Vou passar a palavra então para o William. Bom, pessoal, boa tarde. Como a professora Adriana falou, meu nome é William, sou no terceiro ano de Psicologia da UEM. Bom, para mim foi um grande desafio estar aqui apresentando o nosso trabalho. É um evento muito importante, um evento que, pela sua grandiosidade, traz muitos especialistas, muitos mestres, muita gente que sabe o que está falando. Então, vir aqui na frente, expor qualquer ideia é bem complicado, né? De qualquer coisinha ali, pode ter alguém que compreende de uma forma muito melhor que a gente. Mas, assim, é claro, nós estamos num processo de aprendizagem, tá? O grupo, eu acho que o principal objetivo é esse, fazer com que os alunos estudem juntamente e consigam aprender a teoria, consigam estudar e consigam desenvolver o conhecimento. Bom, o LAPSIC, o LAPSIC, este ano foi dividido em dois grupos. O primeiro grupo, ele é composto... Pode deixar que eu passe? Tudo bem. Ele é composto por 6 pessoas, tá? E tem o segundo grupo que vai ser apresentado pela Patrícia. Bom, então, o primeiro grupo, ele veio em 2016 buscando trabalhar a temática trabalho, o conceito de trabalho e quais são as implicações. E assim, conforme nossos estudos, conforme nossas leituras, nós chegamos à seguinte pergunta: o comportamento humano tem história? E essa é a pergunta que nós iremos tentar responder, né, na apresentação desse trabalho. Bom, primeiramente, nós temos que a ciência psicológica
ela surge com várias explicações a respeito do comportamento humano. Explicações ora idealistas, explicações ora materialistas. Para a psicohistória cultural, o comportamento humano precisa ser compreendido na relação entre o ser humano e a natureza. E seria esse o processo responsável pela humanização desse ser humano. No entanto, não basta apenas olhar para a aparência disso. Precisamos entender a essência, precisamos entender, com isso, a história que determinará como ocorrerá esse processo de humanização, como ocorrerá essa relação entre o ser humano e a natureza. Para tanto, a partir da psicohistória cultural e do materialismo histórico, nós vamos apresentar o que nós estudamos, a respeito da gênese do comportamento humano, através da compreensão da função do trabalho, a natureza sociocultural do psiquismo, compreendendo como se desenvolvem as funções psicológicas superiores, e a formação desumana da heterodoxidade capitalista, compreendendo as condições materiais de existência, as contradições desse sistema, e como podemos compreender essas contradições e atuar sobre elas. Primeiramente, então, a gênese do comportamento humano para a psicohistória cultural. Vygotsky ele traz que o comportamento humano ele passa por 3 estágios de desenvolvimento. O primeiro, instintivo, pela satisfação das necessidades mais básicas do organismo. O segundo, pelos reflexos condicionados, que geram uma aprendizagem, pela experiência, só que é um mecanismo de reflexos, E o intelectual, este já mais elaborado, mas que também não conta apenas com um acúmulo de experiências, mas ele é qualitativamente superior. Bom, essa questão dos estágios do desenvolvimento, ela vai ser melhor elaborada pela próxima apresentação, então não vamos entrar nos detalhes. Então nós buscamos analisar as funções do trabalho. É lógico, não esgotamos essa relação, mas vamos apresentar algumas ideias. Bom, no processo de humanização, os indivíduos começaram a utilizar os instrumentos para satisfazer as necessidades. Então, a partir de necessidades que foram impostas pela natureza, o homem começou a criar instrumentos para que pudesse realizar uma atividade de uma forma mais prática. Então, o processo de instrumentalização, ele é o principal responsável pela transição do símio para o ser humano. É interessante que, quando nós olhamos para a natureza, e muitos dizem, tal animal trabalha, tal animal não trabalha, muitas discussões esquecem um pouco de qual seria a função, por exemplo, do instrumento, que seria uma função mediadora. O instrumento em si, ele tem como finalidade a modificação da natureza. Então, a partir de uma necessidade que é imposta pela natureza, o indivíduo cria um instrumento para que se modifique essa natureza. E esse processo de modificação da natureza, ele gera algo novo, ok? Mas, além de transformar a natureza, o indivíduo também se transforma, porque ele aprende algo novo. E talvez essa seja a maior diferença entre os animais e os humanos. Os animais conseguem, a partir da sua ação, criar algo novo, a partir da sua atividade, criar algo novo. Enquanto os animais, eles agem por instinto. Eles agem de acordo com o que a espécie domina, com o que o biológico, o instintivo domina. Então, nós temos que uma necessidade, não sei se consigo mostrar ali, que é imposta pela natureza, ela não vai mais agora, necessariamente, diretamente, gerar uma ação, gerar uma atividade. Ela vai ser mediada. E essa mediação, ela vai ocorrer por quê? O indivíduo, ele não vai mais agir apenas diretamente pela necessidade, mas agora ele vai elaborar a ação que ele vai fazer. O instrumento, e como nós vamos colocar mais para frente o signo, eles entram nesse processo de humanização. E eles possibilitam, então, que o indivíduo se desenvolva. O indivíduo que agora não mais responde a apenas estímulos. Bom, esse modo de trabalho que cria-se um instrumento para a satisfação de uma necessidade, ele vai também possibilitar uma cooperação e uma comunicação entre os seres. Por cooperação entendemos a divisão instrumental do trabalho.
Então, o grupo ali, ele pode separar cada função, né, para cada um desempenhar, e eles conseguem chegar num fim com essa divisão. Nós podemos ver que na natureza, com os animais, isso não ocorre. Se eles se reúnem em bando, normalmente é por um caráter, como nós colocamos, instintivo. Mas eles não conseguem desenvolver uma cooperação como esta, através de uso de instrumentos também. E além disso, há uma comunicação. O indivíduo, quando descobre o signo, ele consegue, todo o conhecimento adquirido, ele consegue passar para outras pessoas, ele consegue comunicar esse conhecimento. Então, além disso, o indivíduo que desempenha uma tarefa aqui, e que precise que outra pessoa desempenhe no momento certo uma tarefa lá, ele vai conseguir se comunicar com essa pessoa, com esse outro indivíduo, né? E esse outro indivíduo vai conseguir executar a tarefa no momento certo. Então aí surge, né, o signo como uma forma de mediação. Com relação à natureza sociocultural do psiquismo humano, já foi falado um pouquinho, né, sobre esses instrumentos físicos e signos. Então eles surgem como um meio de desenvolvimento, né, dessa humanização do homem. Esse desenvolvimento, então, ele vai superar o caráter biológico predominante. Então, a produção cultural, aqueles instrumentos, signos que foram elaborados, eles agora vão determinar como o indivíduo vai agir. Além disso, eles podem comunicar esse conhecimento que foi aprendido. Com relação à ferramenta, a um instrumento mais físico, ela age sobre a natureza e por isso teria uma orientação para fora. Já o signo teria uma orientação para dentro. No entanto, tanto a ferramenta quanto o signo, melhor dizendo, a ferramenta, ela age na natureza, só que modifica também o psiquismo, correto? O signo, ele vai entrar numa forma de mediação. A partir de uma necessidade que é gerada pela natureza, eu não mais respondo imediatamente, eu consigo mediar essa relação. Então eu crio uma reflexão, né? Eu reflito sobre aquela necessidade e elaboro alguma coisa, eu ajo na natureza. E isso é mediado. Então, a partir dessa relação eu consigo desenvolver e também dominar o meu comportamento. E como foi apresentado nas palestras anteriores, né? Muitos sujeitos, por exemplo, que desenvolvem uma psicopatia, né? Como por exemplo a esquizofrenia, eles não conseguem mais dominar seu próprio comportamento. Então o processo que deveria ser humanizador, ele acaba sendo desumanizador e despossibilita, né, esse domínio. Então supera-se a lógica estímulo-resposta e o signo entra com mediação. Os processos naturais, aquele desenvolvimento biológico, ele acaba sendo substituído por funções e formas de comportamento artificiais e instrumentais. Então o uso de instrumentos, ele acaba superando, né, esses processos naturais de desenvolvimento. Então, os autores da psicologia cultural, os autores como Vygotsky, como Chapman, eles colocam que o desenvolvimento do processo de vida social depende do nível de desenvolvimento das forças produtivas materiais. Então, de acordo com os recursos que eu tenho, com os instrumentos e signos que eu tenho, eu vou então me apropriando deles. E é por isso que, em sociedades anteriores, vamos dizer sociedades primitivas, o tanto de recursos que eles tinham determinavam então o quanto eles podiam se desenvolver. Atualmente temos outros recursos que possibilitam uma outra forma de desenvolvimento. Há então uma correspondência entre o período histórico e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tendo o signo como a sua função de mediação. Eu falo rapidinho porque são apenas ideias, não vou ter como explorar todos os conceitos, também nem cabe isso pra gente, né? O comportamento humano, então, ele pode ser compreendido através, primeiramente, da filogênese, da gênese do ser social, o que foi explorado um pouquinho até agora, né? O surgimento dos instrumentos, do signo, e da ontogênese. O quanto que na história da humanidade foi desenvolvido e aprendido de instrumentos e signos, e quanto que o indivíduo pode, então, na sua história de vida, apropriar. O conhecimento, então, precisamente produzido, ele, que é interpsicológico, está entre os sujeitos, ele pode agora ser apropriado pelo indivíduo. Então, a gente vê isso muito palpavelmente, né? Quando a mãe ensina para o filho alguma coisa. Então,
alguém que tem um conhecimento vai passar para o outro. Um conhecimento que é interpsicológico e intersocial passa agora pela internalização e se torna intrapsicológico interno ou individual. Bom, a partir de tudo que foi exposto agora e também por todas as discussões, o método mesmo sugere que não olhamos apenas para a aparência do fenômeno, mas que tentamos compreender a sua essência, né, o seu movimento. E para isso é importante compreendermos essa dialética, universal, particular, singular, que já foi muito bem explorada. Né? Universal seria tudo que nós já produzimos na história da humanidade, particular nas condições materiais de existência e de apropriação desse universal, e singular seria o indivíduo que se apropria desse universal através das condições materiais de existência. A formação, então, é o último conceito desumano no interior da sociedade capitalista. Nessa sociedade, nós temos que todo esse conhecimento, né, adquirido pela história da humanidade, ele acaba sendo apropriado de forma desigual. Mas como isso ocorre? No capitalismo, existem novas relações de produção. Essas novas relações de produção, elas têm como base a compra e venda da força de trabalho. Então o trabalhador, ele vende sua força de trabalho, mas acaba sendo reduzido à sua própria força de trabalho. Ele torna-se a própria mercadoria. Outra questão, que é a base da sociabilidade dessa sociedade, é o trabalho assalariado. Então existem duas grandes classes, burgueses e proletários, uma detentora dos meios de produção e uma detentora das forças de trabalho. Né? Então os meios de relacionamento, de sociabilidade, se pautam nessa luta de classes. A apropriação da riqueza que é produzida pela classe subordinada, né? Ela acaba sendo, essa riqueza acaba sendo apropriada apenas pela classe dominante, que na verdade nem é quem produz essa riqueza. Então, há condições desiguais de vida, porque quem produz não tem mais acesso ao que é produzido. Ou o acesso restrito, né? Então, a desigualdade que ocorre, ela não é apenas econômica, não é questão apenas de dinheiro, né? É uma questão também de classe, social, de desenvolvimento, e entre outros fatores. Isso tudo gera a corrupção e distorção da personalidade humana. Quando eu não tenho condições materiais de existência, de apropriação, né, dessa universalidade, né, a minha singularidade fica prejudicada. Então essa divisão social do trabalho que existe agora, né, com essas duas grandes classes, ela acaba tornando o trabalhador, o proletário, um sujeito parcial unilateral. Ele, além de desempenhar apenas uma função no processo, ele não conhece todo o processo. E mais que isso, ele desenvolve aquela função de uma forma constante, acaba sendo mecanizado. E temos que no capitalismo, né, há uma separação entre o capital e o trabalho. Então, aquilo que poderia ser humanizador acaba se tornando algo apenas de ganho de recursos, produção de mercadorias, produção de valor. Então, isso gera uma impessoalidade frente ao trabalho. Há uma separação entre o prazer e o trabalho, entre o consumo e o produto, e entre o trabalho braçal e intelectual, sendo que o trabalho braçal é desenvolvido por uns, né, e o intelectual por outros, os dominantes. Também há uma apropriação cultural desigual. Então, todo esse desenvolvimento cultural histórico, ele acaba sendo apropriado de forma desigual, e o que o Leon já vai colocar aqui, então isso gera uma alienação econômica, porque aqueles que se apropriam dessa cultura, eles vão usar toda essa apropriação a favor deles. Bom, por fim, né, a sociedade, ela possui recursos para todos, ok? Tudo que foi produzido, ele poderia ser distribuído de forma igual para todos. No entanto, esse sistema tem uma grande contradição, entre outras, né, que é a desigual distribuição desses recursos. E, segundo os autores de Vygotsky, todas essas condições estão, como em outras sociedades, possibilitando a superação, não sei se possibilitando, mas criando condições concretas da superação desse sistema. Gostaria de somente ler as considerações. Conhecer ontologicamente como se dá o desenvolvimento humano se faz necessário em nossa prática profissional diante de tantos desafios colocados na categoria psina-atualidade. Os psicólogos são chamados e reconhecidos por meio de uma ciência que tem por objetivo caracterizar e explicar o ser humano no que se refere ao seu psiquismo, mas para fazê-lo é necessário compreender sua gênese e desenvolvimento. Para a psicologia histórico-cultural, quando discute o desenvolvimento humano,
São elaboradas abstrações que permitem ultrapassar a aparência dos fenômenos para desvendar sua essência, sua processualidade. Desmitificando a realidade aparente, há explícito posicionamento ético-político voltado a uma prática que vise a emancipação humana de todos os homens e não somente de uma classe. Por tudo o que foi exposto em resposta à pergunta inicial, pode-se afirmar que o comportamento humano possui história, carrega em si como potencialidade o resultado da história da humanidade em suas máximas elaborações, que pode concretizar-se ou não no indivíduo a partir das condições concretas da sociedade em que vive. A atuação do psicólogo nos mais diversos campos, portanto, precisa levar em consideração a dialética singular, particular e universal, pois qualquer atuação que fugir deste método estará pautando suas intervenções pela aparência do fenômeno, desconsiderando suas dimensões históricas e culturais. Além disso, a compreensão dessa dialética possibilita analisar o sujeito, que não vive isolado, mas que compõe a sociedade e é composto dela, e, para tanto, é importante que o profissional da psicologia identifique esta gama de fatores que determinam o desenvolvimento máximo da humanidade do ser humano. Bom, nós então lemos alguns textos, poderíamos ter lido muito mais. E é isso, muito obrigado. Bom, agora nós vamos passar a palavra então para a Patrícia, né, também do terceiro ano de psicologia, para apresentar, né, Patrícia, a segunda parte dos estudos realizados esse ano. Boa tarde. Como a professora Adriana apresentou, meu nome é Patrícia e o título do nosso texto consiste em Princípios da Periodização do Desenvolvimento do Psiquismo. E os autores são os integrantes do grupo de Psicologia Histórico-Cultural. Pessoal, levanta a mão. Os integrantes. Bom, e nesse texto, num pequeno estudo que a gente realizou, nós gostaríamos de ressaltar que o objetivo dessa apresentação é realizar uma reflexão sobre o desenvolvimento do psiquismo, destacando a periodização do desenvolvimento psíquico enquanto expressão do materialismo histórico dialético. E alguns termos que tentamos explorar nesse texto e durante as discussões do grupo foram desenvolvimento, situação social de desenvolvimento, atividade principal, neoformação e crise. Bom, iniciamos nossos trabalhos e os estudos pelo conceito de desenvolvimento. Através da psicologia histórico-cultural e com Vygotsky, a partir da proposta que Vygotsky faz da superação de teorias anteriores que explicavam o desenvolvimento. Sendo a primeira delas, o objetivo de Vygotsky trazer para a psicologia o caráter histórico-cultural do processo de desenvolvimento. Isso significa dizer que é retirar a psicologia e o desenvolvimento do universal e trazê-lo para o campo da historicidade, a consideração dialética entre intelecto e afeto e a consideração do desenvolvimento para além das etapas isoladas, assim como um processo dinâmico. O autor propõe ainda da necessidade de buscarmos a essência do fenômeno. E a essência, ela seria atingida a partir do momento em que considerássemos o desenvolvimento através das modificações internas, e não, como outras teorias faziam, apenas pela eleição de um indício externo. Vygotsky argumenta ainda que o desenvolvimento do psiquismo ele é um processo que se caracteriza por mudanças qualitativas. Ao afirmar que o desenvolvimento ele ocorre e é caracterizado por mudanças qualitativas, Vygotsky realizou uma crítica, mais especificamente no problema da idade, a teorias anteriores, na qual ele cita os evolucionistas, que acreditavam que o desenvolvimento ele ocorria apenas por mudanças quantitativas. Vygotsky ele não vai desconsiderar que essas mudanças existem, mas ele vai as denominar de micromodificações. E essas micromodificações levariam a algo novo, a algo qualitativamente novo. E dessa forma, considerando as 3 propostas de Vygotsky, e também da dialética entre os termos, ele
a historicidade para o desenvolvimento e também para a psicologia. Isso permite a gente entender o homem como um ser social, histórico, dependente da sua situação concreta de vida e da materialidade, ou seja, da situação social de desenvolvimento. O autor argumenta ainda que a situação social de desenvolvimento é a possibilidade que o homem tem de se humanizar, a partir dos processos de mediação e da sua história. Dessa forma, a situação social de desenvolvimento é um ponto de partida para todas as mudanças dinâmicas que se produzem no desenvolvimento durante o período de caridade. Determina plenamente e por inteiro as formas e as trajetórias que permitem à criança adquirir novas propriedades da personalidade, já que a realidade social é a verdadeira fonte de desenvolvimento. A possibilidade de que o social se transforme em individual. Em consonância com Vygotsky, Leontiev afirma que o que determina diretamente o desenvolvimento da psique de uma criança é a sua própria vida e o desenvolvimento dos processos reais dessa vida. Em outras palavras, o desenvolvimento de sua atividade. Sendo que esse autor define a atividade como sendo composta por ações e operações que se direcionam a um motivo. E dentre as diversas atividades que existem na vida do ser humano, uma assume um papel de atividade principal. Ela assume esse papel não por ser a atividade que mais ocorre, e sim por ser a atividade responsável por guiar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, da personalidade e também permitir que ocorram novas atividades principais. Visto que em cada momento da vida, uma atividade é responsável por guiar o desenvolvimento do psiquismo. Leontiev afirma ainda que dentro das atividades existem os motivos. Ele distingue dois tipos de motivos, os compreensíveis e os eficazes. Os motivos compreensíveis são aqueles nos quais a criança ela vai entender a razão pela qual ela realiza a atividade, mas só essa razão não é suficiente para que a atividade ocorra. E dessa forma, a partir da mediação e também da execução da atividade, a criança atribui significado pessoal e sentido para a atividade que está realizando, e dessa forma existe a possibilidade de que ela se realize sozinha. Seria o que o Leontiev denomina de motivos eficazes. E ambos os motivos, eles são essenciais dentro do desenvolvimento, pois eles permitem que novos processos psíquicos aconteçam e também que a atividade principal se modifique. E ambos os autores, Leontiev e Vygotsky, denominam que a mudança de uma atividade a outra ela é gradual. Ela acontece de forma que a atividade principal futura, ela inicia o seu desenvolvimento na atividade principal anterior. Em um momento de contradição, a atividade principal que estava numa linha acessória passa a ser a atividade principal, enquanto a atividade principal anterior passa a uma linha acessória. Vygotsky, mais especificamente, chama esse processo de linha central do desenvolvimento, que é a atividade principal atual. E a linha acessória do desenvolvimento, a atividade principal que inicia seu desenvolvimento na anterior. Nas palavras de Vygotsky, a estrutura de cada idade anterior se transforma em uma nova, que surge e se forma à medida que se desenvolve a criança. A relação entre o todo e as partes, tão essencial para entender a estrutura, é uma relação dinâmica, que determina as mudanças e o desenvolvimento para tanto do todo como das partes. Devemos entender por dinâmica do desenvolvimento o conjunto de todas as leis que regulam a formação, a mudança e o nexo das novas formações de estrutura em cada idade. E dessa forma, durante o desenvolvimento, quando o velho não satisfaz, mas o novo ainda não foi forjado, ocorre o que Vygotsky denomina de crise. A crise ela pode ser entendida como uma contradição. A contradição entre a situação real e o momento em que a criança está e as suas reais potencialidades. Vygotsky caracteriza a crise também como um momento de ruptura e de reconstrução do psiquismo.
E achamos importante ressaltar que para Vygotsky a crise ela não é algo patológico e ela não é algo negativo. Não é negativo em si. Ela não é negativa porque ela deixa claro a necessidade de mudança, a necessidade de uma nova relação do sujeito com o mundo. Não patológica, justamente promover o desenvolvimento e fazer parte dele. E também dentro desse processo, o social é muito importante, tanto para o estabelecimento da crise, como essa crise ocorre e como ela é entendida, como para o seu fim, para a sua dissolução. E Vygotsky ele vai argumentar que existem dois períodos, que são os estáveis, durante a atividade principal, e os períodos de crise. E que os períodos de crise eles vão ocorrer principalmente na transição entre períodos e estágios e entre as fases. E apesar de não ser o nosso objetivo e a gente não ter entrado a fundo em cada crise e nas suas particularidades, optamos por falar quais são as crises que Vygotsky destaca dentro do desenvolvimento, sendo a crise pós-natal, crise de 1 ano, dos 10 anos, dos 7 anos, dos 13 e dos 17. E como considerações finais, perante esse entendimento do desenvolvimento, trazemos algumas implicações para o trabalho do psicólogo, segundo Pasqualini. A primeira é que o desenvolvimento do psiquismo, ou desenvolvimento psíquico, não é natural. Assim entende-se que a criança avança um novo período de seu desenvolvimento na medida em que os processos educativos promovem a apropriação da cultura e há a complexificação de sua atividade. Como segunda implicação, trazemos que a transição de um período ao outro, ele não é algo natural e ele também é caracterizado por crises e pelo salto qualitativo, que ele está muito ligado à terceira implicação destacada por Pasqualini, que seria que a atividade principal futura, ela inicia seu desenvolvimento na atividade principal anterior, como Vygotsky afirma, linha central e linha acessória do desenvolvimento. E que entender esse processo de crise e de salto qualitativo é fundamental dentro da educação, mas não apenas. É importante para o conceito de desenvolvimento em geral, pois a partir dela podemos atuar numa visão de homem e de mundo e também na ação pedagógica. E como quarta implicação, Pasqualini traz que o desenvolvimento não é algo estático e imutável. O desenvolvimento é movimento. E isso vem justamente da concepção de homem e de mundo da psicologia histórico-cultural, de um homem histórico que tem a necessidade de modificar o mundo e que também se modifica nesse processo. E perante essas 4 implicações, mas não apenas, o trabalho do psicólogo seria levar ao espaço em que ele atua a sua concepção de desenvolvimento, como ele entende o homem, e a partir disso tentar modificar a sua realidade social. Essas são algumas das nossas referências. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Passamos agora a palavra para a professora Marta Sforni, para expor. Boa tarde. Eu queria ser como o William falou, que sabe o que está falando aqui, né? Igual que a gente sabe. Não sabe muito não, né? Mas vamos compartilhar um pouquinho. A posição do grupo foi de apresentar, do modo geral, a intenção do grupo, né? Qual que é a finalidade dele e o que já percorreu e o que falta ainda nesse caminho a ser feito. O nosso grupo é composto por alunos são orientandos meus do mestrado e do doutorado,
também tem professor da rede, né, pedagogo, professor PDE, alunos de graduação. Então, atualmente, nós estamos em 18 pessoas, alguns que já terminaram o doutorado e o mestrado, mas que continuam participando do grupo nas nossas reuniões e colaborando ainda com o caminho já feito. Bom, primeiro, acho que uma questão que foi discutida muito aqui, eu acho que é esse o horizonte nosso, né? Essa frase do Smiderski, que eu acho que resume um pouco do que nós pensamos, aquilo, o que é pensar o ensino, que tá, tudo bem, nós temos a perspectiva de transformação, nós queremos uma revolução, nós queremos uma mudança, mas eu tenho a minha aula de amanhã cedo, né? O que eu faço com ela? E não são dois caminhos, uma coisa é a aula que eu faço amanhã cedo e o outro é a minha luta social. São caminhos que podem, em alguns momentos, terem outras vertentes, mas que caminham e devem caminhar em paralelo. Então, só reforçando o nosso, porque cuidar da aula de amanhã cedo não é uma coisa menor, porque ela é o caminho que pode levar a esse movimento, né? Bom, então assim, trazendo essa frase do Rubinstein, ele diz, né, que o materialismo histórico descobre as leis gerais do processo histórico-social, entre elas a do desenvolvimento da consciência social como reflexo do ser social. Ou seja, o materialismo histórico tem um estudo mais geral sobre o processo histórico-social, né, humano. A psicologia faz um recorte dentro disso, que é o materialismo tem como objeto mais geral. A psicologia vai numa parte mais específica, que, se apoiando nessas leis do materialismo histórico, que constitui seu fundamento histórico-social, todavia, o objeto da psicologia não são as leis histórico-sociais, mas o estudo da influência que as condições sociais exercem sobre a vida psíquica do homem, sobre a sua atividade e sobre a formação de sua consciência individual. E aí a gente pergunta, e a educação? Né? Qual que é? Trazendo que nós nos pautamos no materialismo histórico, na pedagogia, na teoria histórico-cultural, e o que cabe, então, a educação dentro desse processo. Então, fazendo, né, não foi o Rubinstein que falou, mas vocês fazendo um recorte, pensando, então, que se a psicologia vê a influência das condições sociais, de todas as condições, né, de várias, dentre elas pode ser a escolar, quando nós falamos dos estudos do ponto de vista da educação, nós vamos ver uma situação social específica, a escolar. Então nós vamos ver a questão do ensino, né, no caso do nosso grupo, poderia ser escolar também de um modo mais amplo, não só o ensino, poderia ser a organização do sistema de ensino, poderiam ser as relações no interior da escola. Então nós focamos especificamente numa situação social específica, que é a escolar, e como ela exerce essa influência, então, da mesma forma, sobre a vida psíquica, sobre a sua atividade e a formação da sua consciência individual. Então, quando nós vamos para os específicos da escola, nós não podemos perder de vista aqueles anteriores, né, daí não recortar o trabalho da escola como desarticulado a essas questões que são próprias da teoria histórico-cultural e do materialismo histórico. No grupo, qual que é o problema desencadeador das pesquisas do grupo? As pessoas que chegam para o grupo de estudo, ou via mestrado ou doutorado, chegam por duas razões. Às vezes, alguns de ordem mais prática, que as pessoas chegam, por que a escola não forma? Por que há um baixo desempenho, né, dos alunos? Que independente das avaliações existentes, né, as avaliações em larga escala, mesmo antes da avaliação, mesmo que não tivesse avaliação, nós sabemos que há um baixo desempenho escolar. Ou baixo desempenho no sentido mesmo do conteúdo, ou uma formação alienada, enfim. Isso é algo que desencadeia a necessidade de estudo, entender por que isso acontece. Ou outras vezes as pessoas chegam no grupo movidas por uma inquietação de cunho teórico.
ou às vezes as duas coisas juntas também, né? Qual de natureza teórica? Vindo da própria teoria histórico-cultural, que essa frase aqui, e que no meu caso ela me acompanha há muito tempo, que é essa frase do Vygotsky, que ele diz: o aprendizado adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos de desenvolvimento que de outra forma seriam impossíveis de acontecer. Assim, o aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas. Aí, essa frase aí eu grifei, o adequadamente organizado, por quê? Porque Vygotsky não falou assim, o aprendizado resulta em desenvolvimento. Ele não falou assim, o ensino resulta em desenvolvimento. Ele colocou aí no meio, adequadamente organizado, ou seja, tem ensino, tem aprendizado que não resulta em desenvolvimento. Tem uma qualidade que tem que ter uma determinada forma nesse ensino que ela promove o desenvolvimento ou que não promove. Então a nossa pergunta aqui é uma outra citação, quando ele diz uma correta organização da aprendizagem, a pergunta é: o que seria uma correta organização da aprendizagem? O que é? Né? Ele coloca isso, mas ele não desenvolve isso na produção. Né? Vygotsky não se ocupou de falar o que seria uma adequada organização. Não era o objeto de estudo dele essa organização do ensino. Então, essa pergunta acaba nos aproximando de um campo que da área na educação, a gente pode dizer o campo da didática. Né? Então, responder essa pergunta significa produzir um conhecimento que é na interação, né, entre o campo da psicologia da educação e da didática. E aí, então, nós vamos ver, né, o que existe de produção nesse campo, como dialoga a didática e a teoria histórico-cultural. Aí no levantamento já faz algum tempo, foi em 2012, então nós pegamos o encontro de didática e prática de ensino, fizemos o levantamento da produção nesse campo, que traz como referência os Vygotsky, Luria e Leucerius. Foi só pelas referências e depois que foi... Então, só pelas referências nós tivemos aí, no encontro de ENDIP, para quem não é da área, é o Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino. Então, ele é um evento que na área, ele agrega mesmo, ele representa a produção no campo dessa área, é o maior evento que temos, né, no campo, por isso esse evento. E aí, então, um percentual, entre 9% e 10% dos trabalhos traz como referência esses autores. Mas a maior parte deles, o tipo de pesquisa realizada é a pesquisa de campo, mais pautada em observação e entrevista com professores. E depois uma parte com pesquisação experimental e uma parte bibliográfica e outra documental. Então, aquela pergunta que nós temos, o que seria uma correta organização da aprendizagem, não tem como ser respondido via as pesquisas que observam apenas a prática ou entrevista a professores. Por quê? Porque se o que a gente está como problema é uma prática que não está formando, quando eu vou para uma pesquisa e fico no campo da observação, o máximo que eu vou produzir é dizer aquilo que não é, né? Aquilo que não está formando. Então, e é uma parte, né, somando o parêntese mais uma parte da pesquisa bibliográfica, nós temos então um número de pesquisas que não sejam importantes, não que não tenham o seu valor, tem o seu valor, mas que não responde àquela pergunta que nós temos. O que maior fica forte nesses trabalhos? A teoria histórico-cultural aparece no campo da didática, muito reforçando o que o Vygotsky já falou. Então, enaltece as interações entre professor e aluno, falando que é importante a interação entre professor e aluno, é importante se considerar os conhecimentos espontâneos ou prévios dos estudantes nas interações em sala de aula, fala que é importante o professor ser o mediador, que o papel dele é de mediador, fala que é importante ensinar conceito científico, que o papel da escola é ensinar conceito científico.
Mas nessa parte, assim, como é que a mediação, tá, o professor tem que entender essa cara, como é que eu vou, tá, ele tem que ser mediador, mas como é essa mediação? Quando? Que jeito? Eu chegar e dar uma ajudazinha para o aluno no momento que ele está fazendo a atividade? Ele tem que trabalhar conceito científico, mas que jeito é? Então, na escola tradicional também enfatizava conceito científico. Então, talvez seja voltar lá na escola tradicional. Tem que trabalhar os conhecimentos espontâneos. Então, eu vou perguntar para os alunos o que eles sabem sobre isso que eu vou trabalhar. Bom, agora eu ouvi o que eles falaram, agora eu vou ensinar os conceitos. Então, fica uma parte que fica uma lacuna aí. Enquanto isso, na aula do outro dia, na aula aqui, a aula a gente observa um percurso solitário de professores e de equipes de ensino que sim querem organizar o ensino dessa forma, né? Que têm uma vontade, que se encantaram pelo que nós na academia produzimos e tentaram levar, só fazer. E aí quando eles fazem, às vezes a gente vai lá fazer pesquisa para falar, olha como eles não entenderam, olha, né? Então assim, como é a nossa responsabilidade, né? Aí eu fico pensando, né, no Pequeno Príncipe, torna-se eternamente responsável pelo que cativa. Nós cativamos algumas pessoas e aí agora, né, elas tentam fazer, mas como é que isso vai adiante? Bom, então, o objetivo das nossas pesquisas, sem dizer que a gente consegue fazer, mas era assim, o sonho, a intenção é compreender como essa ação educativa modifica a atividade psíquica e buscar modos de organização do ensino que tenham esse potencial formativo. O que a gente tem como foco de análise? Atividades planejadas e orientadas para a promoção da aprendizagem, ou seja, nós temos pesquisas que nós elaboramos, vamos supor, a mediação, nós estudamos algumas formas de mediação, procuramos então organizar situações de ensino de acordo com alguns princípios e desenvolvemos em sala de aula e acompanhamos, filmando a fala do aluno, material que eles produzem e tal, que está longe de ser o ideal. O ideal seria um programa de pesquisa grande, com vários, mas dentro das condições que nós temos, fazemos então o que é chamado, alguns chamam de experimento formativo, outros a gente preferiu chamar de experimento didático, porque é um experimento que tem a intenção de buscar alguns princípios didáticos, né? E aí nós temos isso, mas um outro desafio que eu acho que foi se tornando no grupo, foi fazer com que essa produção tenha condições de dialogar com quem está em sala de aula. Porque no começo, nós começamos a fazer, começou a ficar claro para nós, mas quando a gente ia para curso de formação de professores, parece que ainda não conseguia chegar. Então, são as duas coisas, produzir no sentido da pesquisa e da extensão também, para que alcance aquilo que nós gostaríamos que alcançasse, né? As fontes de pesquisa, então, são os autores da teoria histórico-cultural, Vygotsky, Luria, Leontiev, Eukone, incluímos autores, né, que focam mais no ensino, que é o Galperi e o David. É um leque grande de autores que a gente é difícil dar conta, mas para quem vai para a área de ensino, esses autores, né, o Galperi e o David, como eles realizaram experimentos em escolas, né, eles trabalharam em escolas experimentais na União Soviética, eles têm uma produção mais voltada para o ensino, né, dentro desse mesmo referencial. Alguns autores brasileiros que apoiados nessa teoria pensam didática, Moura, Nunes, Nascimento, outros que a gente tem trabalhado, texto também, grupo de Uberlândia, e análise dos dados coletados durante os experimentos didáticos realizados em sala de aula e os dados, né, que são dados coletados na pesquisa, então, que visa a definição de princípios didáticos. Uma questão assim, que síntese bem provisória, tá? Pensando, algumas coisas para pensar o ensino que tem que pensar, tá? Eu tenho que pensar nesse conteúdo, tenho que pensar nesse sujeito, né? A Juliana foi levantando também na apresentação dela. Então, assim, um momento
parece importante a gente voltar na produção, ver o que se fala sobre o sujeito da aprendizagem dentro da própria teoria histórico-cultural. O que se fala sobre o objeto. Então, aqui, só sobre o sujeito. Porque o sujeito, a gente vê em vários momentos que ele tem que ter um papel ativo na apropriação de conceitos. Que ele precisa realizar ações mentais com o conteúdo. Que ele precisa ter motivos para aprender, então aprender significa estabelecer uma relação afetiva e cognitiva com o conhecimento. Essa lista aqui pode ir aumentando, né? Assim, conforme a gente vai estudando e levantando outras coisas, assim, é só no primeiro um exercício para tentar mostrar a lógica aqui. No objeto. Bom, conhecimento, conceito. Que? Conceito é uma síntese que expressa objetos e fenômenos da realidade objetiva. Opa, já começa a ser diferente. O conceito de conceito não é, às vezes, aquele conceito que normalmente a gente tem ao falar de conceito. E conceito a gente sempre resume muito a definição das coisas. Qual que é o conceito de fotossíntese? Qual que é o conceito de base? Conceito de função? Conceito de ácido, conceito de... Não, aqui ele está dizendo, conceito é uma síntese que expressa objetos e fenômenos da realidade objetiva. Ah, tá. Então, como é que conceito? O abstrato deve ascender ao concreto, né, nessa materialidade. Que o conceito é um instrumento para a realização dessas ações mentais. E outras coisas que a gente pode ir aumentando nessa lista, do lado de lá, sobre o objeto. E aí a gente pergunta, então, quais procedimentos de ensino derivam dessa compreensão sobre o sujeito, sobre o objeto? Como se manifesta a humanidade de ensino? E aí, um estudo que a gente acho que precisa fazer mesmo é a diferença, então, entre conceito. Parece que aí já tem o conceito de conceito dentro da teoria histórico-cultural já traz essa unidade da atividade humana e atividade psíquica, atividade do sujeito. Porque, por exemplo, na lógica formal, a ideia, né, de que o conceito é uma definição e descrição de objetos e fenômenos. Então ele fica no plano da linguagem. É o momento que eu defino. O que é zona de desenvolvimento proximal, o que é fotossíntese, o que é relevo, o que são forças produtivas, o que é... Né? Então, é no plano da linguagem, eu defino o mundo. Na lógica dialética, o conceito é um instrumento mediador. Né? E que, então, ele implica, o conceito implica o domínio de métodos e formas gerais de atividade mental. E aqui tem uma citação do David que ele diz, né? O conceito é tratado aqui como forma de atividade mental, mediante a qual se reproduz o objeto idealizado e o sistema de suas conexões, que refletem sua unidade, a generalidade e a essência do movimento do objeto material. O conceito aparece tanto como forma de reflexo do objeto material, como meio de sua reprodução mental de sua estrutura, ou seja, como singular operação mental. Bom, isso significa que eu domino um conceito, né, se ele é um mediador que expressa fenômenos, a gente fica pensando ali, está entre aspas, porque eu não sei, mas que dominar um conceito é quando eu consigo pensar com esse conceito, como eu atuo, né, atuar com o conceito, então significa movimentar do geral para o abstrato, ou para o particular, né, e vice-versa. Então, se eu tenho um conceito, eu consigo compreender, ter um movimento dele, que é uma abstração, para vários fenômenos presentes na realidade. Então, ele não está lá na definição. Eu não domino o conceito quando eu defino o conceito apenas. Isso não quer dizer que a definição não é importante, porque ela é a síntese. Mas eu domino quando eu movimento esse conceito e permito, então, a inteligibilidade de vários fenômenos, consigo compreender vários fenômenos ligados ao conceito. E aí, estou resumindo, tá? Mas no primeiro momento, até uns 2 anos, nós chegamos a alguns princípios, pegando algumas pesquisas que foram realizadas, o que se repetia em várias pesquisas. E aí nós chegamos a esses princípios, então, princípios do ensino que desenvolve, princípio do caráter ativo da aprendizagem, princípio do caráter consciente, princípio da unidade entre plano material, materializado e verbal, princípio da ação mediada pelo conceito, e de cada um desses princípios a gente falou, bom, então se eu tenho como princípio o ensino que desenvolve, que ações
eu tenho que pensar no momento do ensino. E cada um desses princípios a gente foi levantando pelas pesquisas já realizadas em sala, aquelas coisas assim que a gente percebia que tinha um impacto maior na aprendizagem dos alunos. E aí eu não vou levantar todas elas, porque não vai dar, eu quero seguir aqui. Então, de cada uma ação e tal. Bom, aí chegamos aí, ficamos contentes, falamos assim, acho que a gente conseguiu dar um passo, avançar em algumas coisas, porque nós pensamos, não falamos no modo geral, mas já pensando em algumas ações. Só que isso, ao trabalhar com os professores que estão em sala de aula, a gente percebeu que esses princípios, apesar de serem entendidos, assim, de serem aceitos, eles ainda não orientam claramente um planejamento de ensino. Ainda assim, é legal, entendi, gostei, mas no momento de planejar, ele não serve para orientar isso. E aí, então, o que nós pensamos? Que ainda falta compreender esses princípios em movimento em uma unidade de ensino. Teria que ir um pouco além disso e pensar isso numa situação de ensino em movimento, como é que isso se expressa. E aproximar essa sistematização, aproximar a sistematização do planejamento de uma forma já conhecida. Tudo bem, a gente fala assim, mas aquele formato padrão de planejamento, objetivo, metodologia, mas é isso que está na zona de desenvolvimento próximo, o que está na zona de desenvolvimento real do professor. Quando a gente dá um salto muito distante disso, então eu tenho que considerar esse professor como um aprendiz e onde ele está. E aí, então, talvez aproximar esses princípios e as ações de uma coisa mais próxima à linguagem já utilizada em sala de aula, como planejamento já utilizado, isso fique mais fácil. Então, as ações do estudo, do grupo, têm se voltado para isso, né? Para pensar como fazer isso agora. E aí, então, só trazendo um exemplo para vocês. Então, a gente começou a pensar assim, vamos pensar em uma unidade de ensino para ver se nós conseguimos fazer isso, porque se nós não conseguimos fazer isso, nós que estamos estudando isso com mais tempo, se nós não conseguimos, então tem alguma coisa errada aí no meio do caminho, então vamos tentar. Então nós pegamos, tem outros conteúdos que nós preparamos, só trazendo isso aqui de uma forma bem rápida, tá? Conteúdo lá, que é um conteúdo normalmente de segundo ou terceiro ano do ensino fundamental. Os estados físicos da água e a mudança dos estados físicos. Como é que isso aqui é de um livro didático. Quem é da região conhece onde é. Então, tem lá o que é uma mudança do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, que chama fusão, a mudança do sólido para o líquido, vaporização, o que é fusão. Então, veja, isso daqui é um tipo de conteúdo trabalhado dentro da lógica formal. O que ele faz? Descreve o mundo. Isso daqui é um novo nome. Isso aqui você chama de gelo, isso aqui chama de sólido. Então, só muda o nome, né? É um nome científico para um fenômeno que ele tem, né? Que os alunos, as pessoas lidam. E a gente pergunta assim, mas onde que está a atividade humana e o trabalho? Onde está o movimento que a gente fala que precisa levar? Onde está? Compreender isso permite a inteligibilidade em torno de quais fenômenos? Ao dominar esse conceito, modifica a minha relação em quê? Com o mundo. Então, pensando nisso, e aí pensando que trabalho, o conceito de trabalho não é ensinar o conceito, não é chegar um momento que eu defino o que é trabalho para os alunos, mas é pensar os conceitos como expressão das modificações no mundo do trabalho, dar esse movimento, né, para eles. Então a gente começou a pensar assim, a primeira questão, o que é nuclear nesse conceito? O que é essencial ali que permite esse movimento? Que atividade humana que está encarnado nele? Porque tem uma atividade, se a gente está dizendo que o homem, ao produzir aquilo que o Lia falou, o homem ao produzir, modifica a natureza e produz conhecimento. O homem só produz conhecimento, não é para dar um outro nome para as coisas, mas para dominar os fenômenos
e conseguir ter um certo controle sobre eles. Então aí você fica, o que está encarnado ali? Esse conceito permite compreender e atuar sobre quais fenômenos? Então essas perguntas já nos ajudam a pensar o conceito como um instrumento para quê? Ele é para quê? Então, é tratado como um instrumento simbólico que permite a mediação com os fenômenos, mas a gente está tão presente só aquela forma de conceito lá, que quando a gente vai trabalhar diferente, o que a gente faz é pegar esse modelinho aqui, vamos trabalhar diferente, pensa numa outra metodologia, leva as crianças para pôr a mão no gelo, faz uma florzinha em volta para ficar mais bonito, que aqui está sem graça. Então, aumenta a empiria, só aumenta a empiria, mas o conceito é trabalhado na mesma lógica. Então, aí aqui a gente tentou fazer o que na verdade está na mudança, o que tem, perceber, né, a questão da água como a mudança da mudança do estado físico, que perceber que os nomes aí significam a temperatura como elemento essencial que altera os estados físicos da água. Quer dizer, a temperatura é o nuclear a ser entendido na modificação dos estados físicos da água. Então, que quando ela aumenta acontece de uma forma, mas que ela modifica, né, a forma que a água permanece sendo água em diferentes estados. Que ao compreender isso daqui, eu consigo então compreender, sei lá, dá para pensar outros aí, se vocês talvez, se a gente levantasse e pensar, vamos supor, o embaçamento do vidro do carro, o ciclo da água, né? O que acontece? A ação daqueles antimofo no armário que você coloca lá, não tem nada, daqui a pouco começa a juntar água. De onde vem essa água? Né, que fica dentro do antimofo. Funcionamento da geladeira, do micro-ondas, aquecimento global. Ou seja, quando o homem foi, o que ele teve que dominar? Ele dominou a questão do controle da mudança, ele dominou a temperatura para conseguir controlar um fenômeno que era natural, né? E ao conseguir controlar, modificar a natureza, ele produziu tanto as questões da própria natureza, como coisas como funcionamento, você poder criar equipamentos que façam isso de forma artificial. E aquecimento global, quer dizer, se eu consigo transitar por tudo isso, eu vejo contradição, que ao mesmo tempo que significa um avanço, eu produzir tecnologia que me permite controlar o fenômeno, eu tenho a negação dele, que é o aquecimento global. Eu só conseguir ver contradição no conhecimento se eu não ficar dentro da lógica formal. Se ficar dentro da lógica formal, não é possível ver contradição. Eu posso, então, partir de um específico, um desses, pode ser o primeiro, pode ser o ciclo, pode ser o antimofo, e ele ser um problema desencadeador de estudo que leva a essa abstração, mas que essa abstração permite retornar e compreender esses vários fenômenos, agora mediado por esse, e ver que na aparência são coisas totalmente diferentes, mas que o princípio é o mesmo, né, de estar regendo essas diferentes formas. Então, me permite ampliar, dominar esse conceito permite ampliar a interação com os fenômenos muito além da forminha de gelo e da água, do vaporzinho que aparece a tampa, né, no livro didático, saindo vapor, e aquele, quer dizer, é um fenômeno maior que isso e que amplia então o meu universo. Bom, aí essa forma que está bem abreviada aqui, que não dava tempo de fazer mais, que o pessoal do grupo vai ficar bravo comigo, porque tinha bem mais, né? E agora nós estamos fazendo outras atividades, tentando ver. Tá. Agora, nós pensamos, bom, isso é uma questão de pensar se a gente consegue colocar isso em movimento numa atividade em si. Outra é a questão do planejamento, que eu falei para vocês. Então a gente começou a organizar aquilo assim, pensar, qual que é o ponto de partida? Bom, primeiro eu tenho que pensar no sujeito, no objeto, nos processos afetivos cognitivos. Quais daquelas ações representam isso? Aí a gente colocou do lado de lá, depois as ações, aqui, planejando as ações mesmo, porque tem um momento que não é ainda o planejamento em si, mas é a ideação desse sujeito que eu estou formando e tal.
E depois o momento da avaliação, que a avaliação, às vezes as pessoas falam assim, a avaliação formativa e diagnóstica é ao longo de todo o processo, mas isso não ajuda, isso fala sobre forma de avaliar. Eu posso ter avaliação do processo e ter uma avaliação metodológica formal, e posso, né, então não a discussão que foi feita muito no campo nosso foi a avaliação, em que momento eu faço a avaliação. Então, não pode ser só no final, tem que ser durante, não tem que ser somativa, tem que ser... Mas isso, e não o que é avaliar, o que eu avalio como aprendizagem. Então, a gente acha que tem que ter sim um momento, mesmo que você faz com certeza em todo momento você faz essa avaliação, mas o que seria? A gente tem que ter um momento que você tenha, qual é o indício, o que indica a aprendizagem? Então seria a inclusão de novos problemas de aprendizagem ao final do processo de estudo, para analisar se os alunos operam mentalmente com o conceito, ver se eles realizam a ação no plano mental. Se for pegar esse quadro, por exemplo, poderia pegar esse aqui e deixar um deles, e depois um deles, dessas situações, ser aquela que, vamos ver se o aluno agora consegue compreender esse fenômeno que não foi diretamente trabalhado em sala de aula, mas que ele consiga me explicar com esses conceitos aqui. Aí, então, a gente pensou em colocar dentro desse planejamento formal mesmo, porque para mim não é a forma do planejamento, né? Mas, então, o objetivo geral, a gente primeiro identificar o que é nuclear do conceito, aí os objetivos específicos, pensando nessas ações mentais, que eu vou pular rapidinho, aí o desenvolvimento metodológico, inspirando um pouco no que o Galperin ou Galperi, de repente, fala, que ele fala da importância da ação no plano externo para o interno. Então, a mobilização e orientação da atividade de aprendizagem, você criar situações desencadeadoras, problemas desencadeadores que formam motivo de aprender, e aí isso tem que levar em conta a idade da criança, que tipo de coisa mobiliza uma criança do primeiro ano. É diferente de eu trabalhar esse mesmo conteúdo se for um grupo de educação de jovens e adultos, tal. A ação, então, no conceito, no plano material ou materializado, que é esse concreto real, esse o embaçamento do vidro, é aquele que a criança... Depois a ação com o conceito no plano da linguagem, oral e escrita, que é essa parte mais abstrata mesmo, é o momento em que o professor expõe, que o aluno fala, que tem, né, que tem o texto, que tem... E a ação com o conceito no plano mental, que é a habilidade de operar mentalmente com os conceitos, pensando nesse novo momento como o concreto pensado. E aí, então, parte do externo, e aí eu só acrescentei, Galperi fala assim, do externo para o interno. Mas esse interno é externo de novo, porque esse interno não é interno, é interno, mas orientado para o externo, né? Então, um movimento aí. E a avaliação, então, não centrada na definição verbal, pode até ter, mas não necessariamente, porque eu posso definir o que é a zona de desenvolvimento proximal, mas quando eu vou no estágio, observo algo, eu não vejo isso. Então, eu não dominei o conceito. Eu domino quando ele vira um mediador na minha relação com o meio, que ele permite a inteligibilidade dos fenômenos, né? Então, significa, né, pensar que a avaliação teria esse momento. Bom, a preocupação quando entra no campo da didática ao mesmo tempo que a gente quer alguma coisa que instrumentalize o professor, dá um receio danado, porque pode virar um modelito, faz isso, depois aquilo. Pronto, eu estou trabalhando na teoria histórica cultural, perdendo todas aquelas outras dimensões que, né, estou trabalhando dentro do materialismo, dentro de uma perspectiva X. Então, assim, por mais que faça, a preocupação né, porque não é possível dominar o conjunto dos fenômenos da classe antecipadamente. Por mais que faça um planejamento, não dá para falar agora faz isso e dessa forma e todos seguindo, né? Então, não é possível dominar antecipadamente, por isso trata-se de uma orientação geral para a organização do ensino e não um passo a passo rígido. Por quê também? Porque a aula deve ser um problema a ser resolvido pelo professor. Porque se ele já vem pronto, se eu pego no livro didático, se eu venho porque a prefeitura mandou assim, porque a apostila já está assim,
O professor ele não entra em atividade, então ele não tem a necessidade de atuar naquilo, de pensar a aula. E é pensar a aula que também coloca esse professor em atividade e que pode também levar ao desenvolvimento dele. Se ele não está em atividade, ele também não se desenvolve. E a atividade é provocada pelo problema, pela necessidade, como bem o Leontief já falou. Bom, aqui só fechando assim, só para situar, então nós tivemos, quais são essas pesquisas? Eu falei, são pesquisas já realizadas. Então, tem uma no campo da matemática, que a pessoa é formada em matemática, ela fez sobre a aprendizagem do conceito de volume, como o terceiro ano do ensino fundamental. Sobre a avaliação, esse foi teórico, enquanto entrevista, foi mais no começo. Depois uma sobre a transição aí da criança de 6 anos no ensino fundamental. Outra em língua portuguesa, que é sobre a organização do ensino da linguagem escrita. A outra sobre a criança de 6 anos na escola, a transição da atividade lúdica para a atividade de estudo. Esse foi com um experimento que vai buscando como eu estou na atividade de estudo, está na atividade lúdica, mas só que você está numa situação formal de escolarização e esse processo de transição. Esse foi com o outro, filosofia no ensino médio, também, quer dizer, da mesma... A pergunta é a mesma para todos. Como organizar o ensino de conceitos? Aí, filosofia, outro com arte, outro, mas a mesma... Outro na área de arte, que é sobre o ensino de conceitos de arte, de desenho, principalmente, foi com o terceiro ano do ensino fundamental. E ciências, sobre o ensino de ciências no livro didático, e tem algumas questões. Esse da história, que ela usa na parte do plano material, materializado, ela resolveu usar o cinema como algo que traz essa materialidade. Que a história, como é que você faz isso? Então, o cinema como um meio para isso. Esse aprendizagem conceitual na educação infantil foi com conceitos de ciências, na creche Vidal-El. E andamento tem a organização da atividade de ensino pelo professor alfabetizador, pensando como é que eu coloco esse professor em atividade de ensino no planejamento. Esse da educação física, que está em desenvolvimento, cada dia que ele faz o experimento, ele me liga encantado com o retorno que os alunos não aguentam esperar o período de orientação. Eu falo, o que está acontecendo, como é que os alunos estão respondendo, vai ficar um trabalho bonito. E esse que é de conceito científico na teoria histórica cultural mais ampla, está pensando nisso, considerando que ao fazer esse trabalho, e automaticamente o conceito fica interdisciplinar. A gente não precisa discutir interdisciplinariedade se você compreende o conceito como instrumento humano, como atividade humana encarnada nele, automaticamente ele é interdisciplinar. Esse que ele fez o mestrado, agora ele está no doutorado, que ele viu que a argumentação é forte na filosofia para trabalhar. E aí, como é muito bonito no ensino médio, como é que os alunos, quando bem trabalhados, a argumentação, como eles estão trabalhando com os filósofos, e com o clássico da filosofia, porque na filosofia é uma coisa esquisita, tem uma dicotomia, se eu ensino filosofia, eu ensino a filosofar. Sim, aí assim, quer mostrar que eu ensino filosofar à medida que eu ensino filosofia, E aqui o da matemática, na educação e desenvolvimento também, pensando na matemática nas séries iniciais. Ali andou, então aqui tem um blog do grupo, e assim, é isso que está por enquanto, tem limites, tem coisas que a gente pensa que vai, mas assim, dá uma satisfação danada arriscar, mas sempre com o cuidado de falar, não é isso aqui não é a didática da teoria, história cultural, porque tem que pensar que ela tem que ter movimento e não pode ficar rígida no modelo. Tá? Bom, é isso. Obrigada. Bom, pessoal, obrigada, professora Marta, Patrícia, William. Pelo tempo avançado, penso que a gente pode abrir para um grupo de perguntas, porque depois ainda a gente tem o lançamento dos livros. Para o lançamento de livros, assim que a gente terminar essa rodada de perguntas,
A professora Marta já vai assumir aqui para chamar, então, né, as pessoas, os autores que vão fazer o lançamento de livros, para a gente conhecer quais são os livros. Tá? Então, quem gostaria de fazer alguma questão, alguma colocação? Não? Cândido? Primeiro, parabenizar a fala de vocês, que foi enriquecedora, e é uma alegria de ver jovens com domínio da teoria tão profundo assim. Eu brinco com a Juliana que a gente vai ter, assim, pelo menos aí vocês, mais uns 40 anos de teoria incorporada. Então, por mais que tenha escola sem partido, que tenha repressão, não tiram isso de vocês, nem a forceps. Então, assim, não tira. Então, parabenizar mesmo. E esse trabalho aí que você apresentou, preciso pensar muito nele, e interessantíssimo, assim. Mas eu, na verdade, vim para fazer um comentário da primeira fala. Quando fala do modo de produção e coloca no capitalismo o problema na distribuição, é um problema. Mas a interpretação do problema do capitalismo na distribuição pode gerar uma consequência prática de a gente pensar um capitalismo mais humano, que é um capitalismo que consegue distribuir um pouquinho mais de renda. Então, assim, a gente sabe que nem isso acontece, mas o problema do capitalismo, a essência, o elemento fundamental está na produção. Então, acho que pensar nisso é importante, porque assim, a aula do Neto ajudou muito nisso. Quer dizer, ele foi mostrando assim, no processo de produção tem uma desigualdade, uma exploração, até uma violência contra o trabalhador, que são a maioria das pessoas, quer dizer, aí é a gênese da desigualdade, e não é a distribuição. Lógico que tem consequência da distribuição. Mas era só esse comentário que eu queria fazer e parabenizar o trabalho de vocês, professores, com os alunos, e esse trabalho aí, que na verdade eu preciso pensar muito nele, porque ele me desafiou assim, intelectualmente, mas parabenizar que a questão do processo de aula é um elemento decisivo. A primeira frase que você coloca, tá, vou dar aula amanhã cedo, é um problema real, né? A gente tem que pensar que a gente faz no chão da fábrica da educação, e o chão da fábrica da educação é a aula, e é aí que acontecem as transformações centrais. Então nós não podemos esquecer disso, não. Parabéns pelo grupo de pesquisa. Era isso o comentário. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o professor Orlando da Universidade de Uberaba. Na verdade, eu estava esperando muito esta tarde, porque também temos grupo de pesquisa e tal. E, na verdade, o que a professora Marta coloca aqui hoje à tarde é um curso de 60 horas, não? Então, imagina, eu tenho um monte de coisas aí, mas só duas questões principais que são dúvidas e tal. Sobre las meninas, eu fico encantado com esse trabalho das edades psicológicas. Parece que o conceito de idade psicológica é um conceito cardinal da psicologia histórico-cultural, não só da psicologia histórico-cultural, ou seja, a psicologia estruturalista já trabalhou bastante com isso, etc. Mas na perspectiva nossa, se vocês incorporassem a periodização que faz Henri Ballon, seria um enriquecimento enorme. E se vocês incorporassem também a periodização do Koning a essas duas periodizações que você trabalha, e deve haver alguma outra, eu não estou agora lembrado assim, mas essas duas, porque eu he estado tentado a pegar a periodização de Vygotsky,
lo que dice Leonti sobre la actividad principal y la secundaria, que na verdade lo que faz Leonti, ¿qué cosa es? Transformar las líneas secundarias y principal que dice Vygotsky en la periodización de él. Mas el CONI tiene una periodización muy importante. Si vocês pegasen ese trabajo y colocaban en un cuadro a periodización de Vygotsky, a periodización de Leonti, a periodización del CONI, a periodización de Vallon, y trazasen de cruzar esas periodizaciones para llegar a una nueva propuesta periodológica, terían un trabajo fenomenal, ¿no? Porque no se puede organizar o ensino si você no conoce las particularidades de la edad psicológica y por qué crisis está atravesando la crianza, etc. O sea, eso para la didáctica parece esa es una reflexión apenas sobre ese primer trabajo. Yo estoy encantado de ver meninos de tercero año ya con esa maturidad. No tenemos algunos más de iniciación científica apenas, no un grupo grande así. Nos tenemos en el grupo GEPIDE, se llama Grupo de Estudios Grupo de Estudios y Pesquisas sobre Instrucción, Desenvolvimiento y Educación. Ya ha defendido unos 7, 8 experimentos didácticos también. Y hemos trabajado con las dudas lógicas, con la lógica de Galperin, que es esa que se coloca ahí, y con el modelo lógico de Davido, más trabajado con Galperin. En algún trabajo dice Galperin que son 5 etapas. Yo tengo asumido 4, porque ya la cuarta etapa es la formación del pensamiento teórico. Una cosa que no hemos observado en 2, 3 experimentos seguidos es que ese modelo lógico de Galperin, primero Galperin él es un poco enyesado, porque él le dice que los conceptos cotidianos no son necesarios, que él puede entrar directamente con la formación del concepto científico. Y eso entra en contradicción con lo que dice Vygotsky. Vygotsky dice, no hay una unidad de dialéctica entre los conceptos cotidianos y los conceptos científicos. A mí me parece que hay que oxigenar a teoría de Galperin, que es muy boa, con flexibilizarlo un poco con Vygotsky, porque yo acho así que Galperin es un poco ortodoxo en ese sentido. La vida nos demuestra que você no puede prescindir ni en la escuela dos conceptos cotidianos, que esa unidad es importante. Y la otra cuestión es que esa secuencia lógica de Galperin, porque no estemos comprobado en la práctica, es que ella no funciona así. Yo cometí ese error porque la gente aprende. Yo quería que algunas alumnas mías analizasen los dados, primero la base orientadora de la acción, cómo es que se forma la base orientadora de la acción, y luego analizasen los dados de cómo es que se forma la acción material o materializada, y luego cómo es que se forma la acción lingüística del alumno, y luego cómo es que se forma la acción mental. En la práctica tenemos que mirar todo para atrás, porque la acción lingüística y la acción mental y la acción material o materializada ya están embutidas en la base orientadora de la acción. Y a la medida que usted avanza en la secuencia didáctica, todas esas acciones están juntas, solo que unas dominan en un momento y en otro. Esta es una colocación que nos hemos acompañado. A mí me defendió un experimento a inicio de año que así fue, así para rematar esa idea ahí. Y otra cuestión, voy a parar por ahí. Más, parabéns, felicidades. La otra cuestión que a nós nos dá muito trabalho, eu estava conversando com Marta, porque a gente tem inquietude de como fazem vocês, como fazem acá, como fazemos lá. Nós temos 2 grupos muito ligados, que é o grupo da Federal de Uberlândia e o grupo de Uberaba. Eu sou de primeiro de Uberlândia, logo fui para Uberaba e formei outro grupo lá, mas
estou nos dois grupos. Em Uberlândia tem se defendido menos experimentos. Lá, o grupo de Líbano em Goiânia tem uns quantos experimentos muito bons, mas na perspectiva de David. Agora, problema que a gente tem al montar os experimentos é que os aspirantes, sejam de mestrado ou doutorado, eles têm muita dificuldade para, quando fazemos mapa mental da unidade didática, uma análise de conteúdo, que fazemos mapa conceitual, é muito trabalhoso que eles entendam o conceito além da formulação verbal do conceito, da definição do conceito. Lá, Comnin explica muito bem a diferença entre o conceito e a formulação verbal do conceito, a definição. Para que os alunos, los que eu oriento, não sei se você me dá uma experiência, para que eles entendam o que está por trás da definição, ou seja, a relação essencial que define a essência do fenômeno que o conceito expressa, isso é terrível. Eu não sei como vocês fazem, não? Ou seja, que eu vou ensinar o conceito de perpendicular, mas há uma perpendicular unicamente quando há duas linhas rectas que se cortam formando um ângulo de 90 graus. Se essa relação das duas linhas cortadas por um ângulo de 90 graus não será, não há perpendicular. Por isso esse conceito é universal e a la vez singular, porque essa é uma singularidade da perpendicular. E aqui ou en el Polo Norte, sempre que haya duas linhas que se cortam formando uma perpendicular de un ángulo de 90 grados, yo estoy perante de una perpendicular. Entonces, para que la gente llegue a abstraer esa relación esencial que está no meollo do concepto, es extremadamente trabalhoso. Con los profesores, imaginen ustedes, para que un alumno de séptimo año de fundamental entienda el concepto de función, por ejemplo. Es muy complicado hacer eso. Entonces, así, trabajando, porque otra cuestión que la gente nota en los experimentos es que estamos tan perpasados del ensino tradicional que los profesores no ensinan conceptos. O conceito é levanido do ensino. O professor ensina a resolver problemas matemáticos. Olha, se você faz assim e assim, você chega ao resultado. O conjunto operacional de pasos. Mas o conceito omite-se, porque não estamos acostumados a ensinar conceitos. Ou seja, são algumas constatações que não temos na experiência nossa, mas parabéns, eu acho assim maravilhoso. O professor Libânio, que é um grande amigo, ele diz que só general não ganha na guerra. Mas não temos a satisfação de estar formando muitos generales que sí van a ganar a guerra. E vocês nisso têm a delantera, não? Obrigado. Meu nome é Paula e eu queria fazer uma pergunta para a Marta. Você falou sobre a importância do planejamento, né, na atividade de ensino, e que isso daria sentido para a vida do professor. Na minha prática, por curto período de tempo, eu averiguei que o planejamento do professor é feito no início do ano, um dia no ano, em que ele praticamente copia o que ele fez no ano passado, e um período de, no máximo, 4 horas semanais para planejar. E alguns professores chegaram para mim e falaram: é muito tempo de planejamento até. E eu fico pensando nessa fala desses professores, no que você falou, que isso dá sentido para a atividade do professor. Queria que você comentasse um pouco sobre o esvaziamento do sentido dessa atividade, tá? Que tem sido cada vez mais esvaziado.
falando sobre o Galperi ser engessado, ele é estruturalista. Então tem, mas assim, o caminho que nós fizemos não foi assim, vamos organizar o ensino de acordo com o Galperi, nem de acordo com o David. Foi primeiro Vygotsky, pegando os princípios mais gerais, né, pensar nos princípios e depois como que esses, não somos nós seguindo os autores, os autores nos ajudando num problema que é nosso, né? Então, eu não fico tão preocupada em falar assim, são 5 passos deles, tem, né? Mas em alguns aspectos, por exemplo, essa discussão do plano material para o mental me ajudou muito a pensar a aula, né? E, então, mas eu também concordo com você que é tudo junto e misturado, mas tem momentos que nessa você pensa, essa atividade aqui, ela está, o foco dela está voltado para essa ação, a ação no plano material, materializado. Mas eu tenho que sair dela aí para a linguagem, né? Porque a linguagem é a síntese, senão eu faço, por exemplo, esse experimento que trabalhou com o cinema, ela trouxe o filme, o conceito era fenômeno migratório, que que quando se trabalha a história dos municípios, trabalha a migração e tal. Normalmente isso é migração. Então antes falava o que é a diferença entre migração e migração. Migração era isso, era trabalhar a definição. Depois começou assim, vamos ver, não, isso não é importante, porque isso daí é escola tradicional. Então vamos trabalhar a migração assim, faça entrevista com seus pais, quem que é migrante, outro problema, modificou, deixou de ser aquela lógica formal, mas também não sai da empiria. E aí, só que aí mas isso é importante, que é a vida deles, é a vivência deles, e os pais saíram, são migrantes e tal, é importante trazer. O filme, vamos supor, serviu como um outro, mas é no plano ainda materializado, que são situações, agora eu tenho que sair disso para a expressão verbal desse conceito, mas quando chega a expressão verbal, ele já está carregado de sentido também, né? Assim, então, esses autores, eu acho que eles nos ajudam, e aí também o David e algumas coisas ajuda, mas nós não estamos assim com a preocupação de falar, esse é o ensino de acordo com esse autor, porque até o caminho que foi feito não foi isso desde o começo, né? Está ali a Agatha, que fez já há um bom tempo, nós não líamos ainda o Galperi nem o David na época que ela fez, e algumas coisas já estão aqui, então casou com o que eles falam. Por que casou? Porque eles têm a mesma base que é o Vygotsky. Então, aí foi se formando dessa forma, e assim, como eu disse, nos limites. Agora a questão da análise dos conteúdos, análise de conteúdo, sim, porque é muito difícil. Se eu aprendi de uma determinada forma, ou não aprendi, acho que no fundo é isso, né? Não é que eu aprendi numa loja. Nós tivemos uma formação. Então, você pensar o conceito de pensar que ele tudo isso que ele é um instrumento simbólico, né? Por isso que eu acho legal essa parte do Leucef, porque eu acho que aí está você pensar conceito como instrumento simbólico, bom, se é instrumento é sempre alguma coisa. Pronto, já é um bom caminho andado. Então, quer dizer, eu aprendo fusão, para quê? Então, se a minha escola tirou, não foi. Então, isso para mim é uma coisa que tem que entender, que estudar bem, porque ele já modifica a relação nossa com o conhecimento. Então, assim, o que é um problema, então, isso que o que nos ajuda, às vezes, é o trabalho do Córdova, quando ele fala da necessidade de buscar o lógico e o histórico do conceito. Porque no histórico, não é para o histórico para contar para o aluno, né? Não é assim, para eu falar que o homem formou o conceito de função, mas é quando eu estudo a elaboração desse conceito na história humana, fica mais claro a questão dele é instrumento simbólico para quê? Mas se eu já estudo ele pela síntese, é difícil porque ele está morto. Tanto que você diz assim, ó, a água, veja, vamos supor que a gente estuda, pegando esse exemplo dele, a água se divide, né, existe o estado sólido, então, os animais são divididos em
Ué, como assim os animais são divididos? Os animais são divididos em nada, quem dividiu fomos nós. Então, assim, a linguagem da ciência, do conhecimento, em todas as áreas, ele é uma linguagem que retira o homem, retira a atividade humana. Então, assim, é como se existissem as coisas. Então, cabe ao ser humano observar, descrever e dizer a linguagem científica para os fenômenos. Quando eu vou pensar o conceito dessa outra lógica, automaticamente essa relação tá, então, vamos supor, esse conceito que você falou, eu não sei te dizer qual que é o caminho, mas com certeza é estudar a gênese desse conceito, que na gênese histórica vai estar a instrumentalidade, ele foi produzido para dominar qual fenômeno humano, qual fenômeno. E aí, ao buscar esse histórico, eu consigo compreender a lógica, né, dele atualmente. Sem esse caminho, fica difícil a gente sair da lógica formal, porque ela é uma linguagem morta da vida. Agora, eu tenho que dar vida para esse conteúdo para que ele possa ser transmitido com essa vida. E aí a própria linguagem, a forma de transmitir muda. Bom, e ainda nisso, o que a gente esbarra? No currículo. A hora que você vai pensar conceito assim, aí você teria que ter alteração curricular, porque o currículo nosso é organizado dessa forma, com esses montes de conteúdo fragmentado. Aí, se você vai trabalhar num curso de formação, você fala assim, mas não dá para trabalhar com o conceito dessa forma, porque eu tenho que trabalhar isso, aquilo. Não se entende, o currículo, ele é quantitativo, ele é na horizontal, quantitativamente, né, muito conteúdo, mas na horizontal. Dessa forma, se você estudar mais profundamente, ele teria menos conteúdos, mas conteúdos que são nucleares e que envolvem mais de um conceito que não precisaria ser tão fragmentado da forma como é o currículo, né? Sobre a questão da Paula, eu disse assim, que dá o sentido, que promove o desenvolvimento, porque se eu não tenho, se a minha atividade ela não me mobiliza, eu não paro, pensar, eu acho que todos eles fizeram isso aqui, como é que eu vou organizar isso daqui na exposição? Será que se eu colocar em tópico? Será que se eu usar uma imagem? E se eu colocar isso daqui em negrito? Eles estão em atividade mental, eles estão pensando, eles estão comparando, mas eu vi do outro professor que usou assim, foi legal. Quer dizer, eles estão vivos e mentalmente ativos. Se eu passar o slide para ela, pronto, ela vai lá, vai fazer, mas morre, né, tanto a exposição fica pior, como o processo que ela tinha de se desenvolver nesse processo perdeu. E aí ela realizou a atividade, quando eu tinha a atividade alienada, né? Por que a atividade de planejamento é alienada para o professor? Porque o produto do trabalho dele também é estranho para ele. Para mim, tanto faz se o que eu ensinei gerou aprendizagem ou não, né? Quando isso já não me mobiliza mais, isso não é, eu não tenho mais porque planejar. Se ela vier sem a preocupação de comunicar, sem a preocupação de passar aquilo que eles estudaram, sem passar o encantamento que eles têm naquilo que eles estão fazendo, automaticamente o planejamento perde o sentido. Então, à medida que você o resultado do seu trabalho é alheio, se o aprender ou não aprender é um problema da criança ou da família, ou do não sei o que, então passa a ser diferente. E aí, até por experiência, a gente vê assim, aí, o que serve então dar um curso de formação continuada para um professor que o planejamento, isso já está dado. Não tem sentido para ele a formação, o estudo, porque o estudo vai sendo, a necessidade de estudo é gerada no momento que você vai planejar. Agora a gente está pensando, espera aí, como é que a gente cria um problema desencadeador para a aprendizagem? Eu tenho que pensar no motivo, aí volta para o autor para ver se a gente está entendendo como é que é, né? Então, é isso que mobiliza. Então, em lugares que a gente vai trabalhar com formação de professores e que eles estão envolvidos na elaboração de planejamento, de material didático, você percebe mais vida. Você percebe eles ativos naquilo que você está trabalhando. Em alguns lugares, você trabalhando o mesmo conteúdo,
Aí você vê uma diferença, aí você pergunta assim, para a Secretaria de Educação, como é que é feito o planejamento? Não, aqui cada um tem autonomia para fazer o que quiser. Ah, tá, e onde que eles buscam? Ah, eles buscam na internet, tem bastante livro na escola, e aí você vai, então aqueles professores ficam no curso esperando a hora da lista passar e ir embora. Né? Então, a atividade docente, que era o momento do desenvolvimento, porque teria pensamento, não estou concordando com o que ela está falando, é isso que não acontece, né? Então, é aquilo que, acho que, né, já escreveram da atividade alienada, e acho que o processo grande resgatar a questão do planejamento, mas principalmente do compromisso com o envolvimento com o resultado do próprio trabalho. Né? Senão, essas outras ações, porque isso é só uma ação, a gente tem que perceber que a atividade docente é promover a aprendizagem, essa é a atividade. As outras coisas são ações. Se essa atividade não tem aquilo que é o motivo, eu entendo como eu tenho que planejar, eu entendo racionalmente, esse é o motivo que eu compreendo tal, né? Tem que ser, mas ele não é eficaz para colocar esse professor em atividade. Então, não dá, é um processo, porque é só a ação dentro dessa atividade. Se a atividade é alienada, essa ação também ela não se efetiva, assim, ela não cumpre essa função que eu falei para você, né? Que você disse, né? Que eu coloquei. Bom, acho que, né, o tempo. Bom, então nós vamos passando. Você vai fechar? Não, então fechamos a mesa e eu vou passar a palavra. Obrigada, né, meninos, obrigada, Marta. E aí eu passo a palavra para a Marta para a gente